E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre uma série que está no meu top 5 hiperinflado de séries favoritas, e é uma série que eu vivo assistindo, que mesmo que eu tenha 50 outras na fila para assistir, eu estou sempre voltando para esta, que pelo título vocês já devem saber, estou falando de Criminal Minds. Esta série tem 15 temporadas, ela finalizou recentemente e ao longo desses 15 anos ela tem apresentado uma série de episódios incríveis com ótimos personagens, com roteiros muito bem pensados e com um pé, na verdade com um pé e meio na literatura. E aqui eu vou, além de panfletar um pouco essa série, vou mostrar também de que forma esses episódios estão conectados com a literatura e a inspiração nos livros. Eu vou falar especificamente sobre 3 episódios. São 4, mas um deles é dividido em 2 partes, então ponto comum. Essa foi uma forma que eu encontrei para poder falar de série que eu amo aqui neste canal, mesmo sendo um canal literário, e quem sabe angariar alguns novos fãs para essa série sensacional que eu tanto amo. Mas primeiro eu vou falar alguns motivos para que vocês assistam a esta pérola televisiva, mesmo porque a televisão não é um lugar muito pródigo em pérolas, não é mesmo? Então quando a gente encontra alguma, a gente tem que agarrá-la e mantê-la perto. E vamos lá então a esses motivos. São 4, eles estão interligados e é meio que uma repetição uns dos outros, mas é bom manter aí na mente as coisas que importam. Então vamos lá. O primeiro motivo disparado são os personagens muito bem desenvolvidos. Aqui nós vamos encontrar personagens que têm camadas e mesmo que eles mostrem uma determinada face perante o trabalho que eles têm que desenvolver, a gente sabe que eles têm outras camadas. Então nós temos o agente Derek Morgan, nós temos o agente Aaron Hotchner, que é um homem de família, nós temos também a Jennifer Giroux, que é uma agente maravilhosa que começa no FBI ali na nossa equipe como uma espécie de relações públicas, uma ligação entre o FBI e a galera, né, o povão, os jornalistas, e ela acaba se tornando uma agente espetacular. Nós temos também a agente Emily Prentice, que tem um passado turbulento. Temos a Penélope Garcia, que é analista técnica e que trabalha hackeando várias coisas, inclusive foi assim que o FBI a cooptou. Temos também o nosso gênio nerd maravilhoso, que é o Spencer Reid, que lida lá com seus demônios. A mãe dele sofre de esquizofrenia, então ele vive por um bom tempo com este fantasma sobre sua cabeça, morrendo de medo de que ele tenha essa doença que é hereditária. E nós temos esses personagens maravilhosos. E não esqueci, nós temos o agente Rossi, David Rossi, que é um dos agentes, um dos personagens mais fascinantes da série. E eu estou falando desta equipe em particular porque é a minha favorita e é a que se manteve mais tempo na série, né? Porque de vez em quando algum deles se afasta, outros vêm preencher o espaço ali, mas essa equipe é com certeza a minha favorita, está no meu coração para sempre. E essa equipe é ali entre a 3ª temporada e a 9ª, 10ª, mais ou menos. Este é o motivo número 1, e eu acho que esse motivo já vale aí para você já fazer uma maratona desta série sensacional. Porém, temos também o segundo motivo. As mulheres não são enfeites de porta. Nós não temos cotas aqui nesta série, então nós temos um casting muito balanceado de mulheres, de personagens femininas e personagens masculinos. Não é aquela única agente cristalzinho feminino no meio de 150 homens, não. Aqui nós temos algumas agentes e alguns agentes e é bem balanceado esse número. Os personagens são muito bem descritos, muito bem delineados em nossa mente, a gente nunca vai confundi-los uns com os outros, o que acontece de vez em quando em séries policiais. E tem também o terceiro motivo, que por mais que a série seja focada em coisas tenebrosas, em coisas tipo essas que estão nesses livros aqui atrás de mim, que são os livros de psicopatas que eu tenho aqui na estante, alguns episódios se focam nas vidas pessoais desses agentes e é muito legal, e foca também na amizade que eles têm. Eles funcionam muito bem, a dinâmica que eles têm entre si é sensacional, eles têm uma dinâmica impecável enquanto grupo e eles funcionam perfeitamente bem.
E alguns desses episódios, como eu disse, vai contar aí alguns fatos do passado. Então temos o episódio da JJ, que é intitulado, em todos esses episódios costumam ser intitulados com o nome do personagem, né, que ele vai ali acompanhar. Tem o episódio Derek, que vai falar do Derek Morgan e de seu passado, que tem fatores tenebrosos nele. Tem um episódio focado na Penélope, que é disparado uma das personagens favoritas de todo mundo, inclusive uma das minhas personagens favoritas. Eu não vou dar uma de babacona aqui falando que todos são os meus personagens favoritos, o que é verdade, mas vamos manter só entre nós. Tem um episódio chamado Damaged, mas é o episódio focado no David Rossi, em um dos casos que ele não conseguiu e não foi capaz de resolver. Então nós temos aí esse caso voltando à tona aí com a galera para, né, tentar dar um closure, dar um fechamento aí para o Rossi. E temos também um episódio que costuma abalar as estruturas dos fãs de Spencer Reid, que é o nosso nerdzinho maravilha, que vai falar sobre um episódio tenebroso em que ele foi sequestrado por por dois, por três, por alguns indivíduos. E esse episódio dá um nervoso da gota e é sensacional e vai ter algumas reverberações aí no futuro do Reed. E é um episódio muito bonito, muito aflitivo, e a gente vê aí a dinâmica do nosso grupo Maravilha funcionando perfeitamente. Tem também um episódio que é o episódio 100, né, o episódio número 100, que vai falar sobre o agente Aaron Hotchner e a sua esposa. E é um ótimo episódio, é um episódio que também define aí vidas, e sensacional. E por fim, o quarto motivo, a série não é apelativa. Ainda que ela se foque em psicopatas, né, eles caçam serial killers, eles investigam serial killers, então tem muito espaço para coisas terríveis, o pior, na verdade, que o ser humano pode promover, mas a série não é apelativa, então não é gore, não tem fotos excessivamente vívidas ali mostrando, é mais focada mesmo na investigação, no passo a passo, como eles vão chegar, como eles vão descobrir essas pistas. Enfim, esses foram os motivos e agora nós vamos falar dos episódios que têm conexões com a literatura e vamos falar também dos livros que deram origem a esses episódios. O primeiro episódio chama The Fisher King e ele já tem uma relação literária aí com os poemas do Chaucer, logo no título. Né? Então vai ter essa relação e vai trazer esse maluco que começa a enviar uma série de pistas para o nosso grupinho e esses nossos personagens, né, os agentes do FBI, eles estão fazendo suas respectivas coisas, eles pegaram alguns dias de folga. Porém, esse desvairado consegue entrar nos computadores do FBI, consegue hackear e ele encontra o paradeiro de todo mundo e ele começa a enviar uma série de pistas para cada um desses nossos personagens. E o fato é que eles vão ter que se juntar para descobrir o que aconteceu com uma garota que esse doido vai chamar de O Graal. Então, como vocês perceberam, vai ter uma relação tanto com a obra do Chaucer quanto com as lendas arturianas, tanto que algumas dessas pistas são muito específicas em relação a uma determinada espada que está fincada em um determinado corpo a uma determinada hora do dia. É bem interessante esse episódio para quem gosta de filmes como Indiana Jones. Esse episódio vai ser muito interessante. É o último episódio da primeira temporada e o primeiro da segunda. São duas partes ali, se você quiser assisti-los sozinho não tem problema, porque os episódios de Criminal Minds costumam ser episódios fechados. É claro que vai ter um ou outro ali que continua ao longo de alguns episódios, geralmente são os últimos, né, e os primeiros de cada temporada, mas frequentemente eles se sustentam sozinhos. Então você pode aí, se você só tem interesse em um, você pode assistir The Fisher King. Este episódio, ele referencia especificamente um livro que é O Colecionador do John Fowles. Inclusive, o nome desse cara, ele é uma pista. O nosso gêniozinho maravilhoso, Spencer Reid, ele recebe, né, dentre as pistas lá que eles vão receber, ele recebe uma série de códigos que aparentemente são palavras que estão contidas em um livro.
Só que esse doido desse psicopata, ele não fala qual é o livro, qual é a edição, como eles vão encontrar esse livro, como eles vão encontrar essa pista que está nesse livro, sendo que eles nem mesmo sabem qual é o livro. Porém, para descobrir o livro certo, tem outras pistas que vão levar a eles e que vão englobar cartões de beisebol muito específicos, com datas específicas, com frases específicas. Então, esse monte de pistas vai acabar levando a este livro aqui, que é O Colecionador do John Fowles, e que tem tudo a ver com o episódio. Este livro vai trazer a história desse maluco que ele costumava colecionar borboletas, porém ele passa para algo um pouco maior, que são mulheres. Então ele vai pegar essa mulher, essa moça, e vai prendê-la no porão de sua casa e vai fazê-la sua escrava. E essa história é um tanto quanto embrulhar o estômago, não tem como, esse é um assunto tenebroso, esse é um assunto terrível. E o episódio, surpresa, surpresa, tem a ver com uma garota que está sequestrada e presa num porão. Porém, existem algumas peculiaridades aí nessa história que vai fazê-la um tanto quanto diferente de O Colecionador. Então não pense que por você conhecer O Colecionador, você sabe qual é o rolê com The Fisher King, porque você não sabe. Então assista, é muito interessante. E leia esse livro também se você tem interesse por doidos. É bem interessante, né? Eu não vou contar todas as peculiaridades de como eles chegam a esse livro aqui, mas o poema do Chaucer, né, que é o poema que vai levar a este livro, ele chama The Parliament of Fowls. E só que a grafia dessa pista, né, que está escrito Fowles, está escrito como o nome do autor do livro O Colecionador. O Fisher King, né, que é o maluco psicopata, ele modifica a grafia, ele moderniza, ele utiliza uma modernização que não existia na época do Chaucer para que leve a pista deste livro aqui. Só que não apenas deste livro aqui em uma edição específica. E, gente, é muito legal seguir as pistas que esse cara vai enviando e os nossos personagens aí vão montando para poder encontrar o Graal. Também vai ter uma série de referenciazinhas aí à cultura pop e aos livros que a gente gosta. Vai ter uma referência ao filme do Iluminado, que vai ter aquela frase all work and no play, né? E pontinho, pontinho, pontinho. Porque como vocês sabem, all work and no play makes Jack a dull boy. É aquela frase que aparece no filme O Iluminado do Kubrick. E apesar de eu detestar aquele filme, essa parte eu confesso que eu gosto. Só essa parte. Além disso, para fechar esse episódio, vai ter todo um climão muito peculiar, vai ter um casarão, vai ter uma espada, como eu já comentei, vai ter um porão com uma garota acorrentada, mas não é um porão daqueles que a gente costuma ver em séries criminais, é um porão tanto quanto estilizado para parecer uma coisa antiga. E tem uma série de particularidades aí nesse episódio que é bem interessante. O próximo episódio, que é A Thousand Words, que acontece na 5ª temporada, o episódio 20, foi na verdade o que me deu a ideia para fazer este vídeo. E é um dos meus episódios favoritos, assim como é um dos meus livros favoritos, que é referenciado aqui. Neste episódio nós temos uma agência de polícia, como que é o nome? Uma delegacia recebendo uma chamada de um indivíduo que fala: escuta, meus jovens, aqui em breve terá um cadáver nesse endereço aqui. E ele dá um endereço e a pessoa fica: mas como é que é, meu senhor? Como é que assim vai ter um cadáver? E ele: pois é, manda a galera pra cá que vai ter um cadáver. E é o que eles fazem. Os policiais baixam lá no barraco, literalmente é um barracão, e eles vão encontrar esse cara que acabou de estourar os próprios miolos. E ele está sentado no centro de um barracão. E ao redor desse cara, muito bem assim delimitado, né, ele pensou em todo o espaço, tem uma série de fotos de crimes, o antes e o depois dessas vítimas, e os policiais eles veem que aquilo ali é muito pra eles e eles pegam e falam pra chamar o FBI, chamar todo mundo, porque aquele cara que acabou de se matar,
Ele tem detalhes sobre crimes não solucionados e ele também montou todo um cenário que deve ser visto por olhos profissionais. E quando a nossa turminha maravilhosa do FBI chega, o que eles vão perceber é que este cara é todo ilustrado. O corpo dele é todo tomado por tatuagens com rostos de mulheres que desapareceram há algum tempo. E só que existe uma peculiaridade aí neste indivíduo. Ele tem uma parte do corpo dele que não está tatuado, que tem um campo ali, tem um espaço ali em branco. E nesse espaço não tem tatuagem alguma, mas também está faltando uma mulher que não foi encontrada, um corpo que não foi encontrado. Logo, isso quer dizer que talvez exista uma vítima, uma pessoa que foi sequestrada e está viva em algum lugar. O que eles têm que fazer é colocar os neurônios para funcionar e descobrir onde é que está essa pessoa. E este episódio, logo no começo do episódio, o Spencer Reid vai falar para nós que ele se lembrou muito do livro do Ray Bradbury, O Homem Ilustrado. Esse é um dos meus livros favoritos do Bradbury, eu já li 2 vezes, eu li primeiro no Kindle, depois eu comprei neste ano e li de novo. E é uma série de narrativas encaixadas em uma maior. Então vai ter essa moldura, que é essa narrativa principal, que vai ter esse cara que está ali passeando de boas num dia muito quente, então ele tá sem camisa, ele está suando pra caralho, e ele tá ali passeando. E de repente ele para pra descansar, pra comer a boia dele, né? Pra comer ali, pra comer marmitinha. E de repente chega um homem gigantesco e todo tatuado, que é o homem ilustrado. Ele não é apenas tatuado, ele é ilustrado, porque as imagens que estão no corpo dele são muito vívidas, parecem pequenos filmes. E se você olha muito para uma delas, essas imagens começam a se mexer, começam a ganhar vida, começam a contar histórias. E este é um livro de contos que são interligados, porque todos esses contos vão contar alguma história que se relaciona com essas tatuagens. Então vai contar a história de uma dessas ilustrações. E esse é um livro espetacular, é um conto melhor que o outro. Futuramente eu pretendo fazer aí um vídeo só para este livro, daí eu vou especificar um pouco mais os contos, né? Porque senão eu não posso fazer isso agora, que senão vai ficar muito grande. Mas este, já fica aí a dica pra vocês, este é um livro incrível, vai fazer aquela escolha de ficção científica que eu adoro, que o Ray Bradbury costuma fazer muito, que é uma ficção científica mais focada nas subjetividades e não tanto nas partes técnicas, não tanto na parte científica, né, mas é muito mais focada nas subjetividades dos indivíduos, dos seres humanos em situações extremas. Então, este é um livro maravilhoso para quem gosta de ficção científica, nessa pegada mais humana aí, e vai contar a história, né, dessas tatuagens, dessas ilustrações desse homem. E a última história é a história do homem ilustrado e como ele conseguiu essas ilustrações e também o que significa a parte nele em que não tem nada, né, a parte nele em que não tem ele tem um espaço no ombro em que ele não tem nenhuma ilustração. E nesse conto, essa parte é muito importante. E na série, essa questão da parte que não tem nenhum desenho é muito importante no episódio. E, gente, que história incrível que é do episódio e também a do Ray Bradbury. Quem não está conectando o Ray Bradbury a outras histórias mais importantes, ele é o escritor por trás de Fahrenheit 451, mais conhecido como minha distopia favorita. Ele também escreveu outros livros de contos impecáveis, como A Cidade Inteira Dorme e outros contos, Licor de Dente de Leão. Ele escreveu um outro livro que eu não li, que é um livro de circo que eu estou para ler. Ele escreveu A Árvore do Halloween, que talvez eu faça vídeo ainda esse mês. E, enfim, esse é um escritor maravilhoso, um dos meus favoritos. Um detalhe sobre esse livro também é que um dos contos aqui, que é o Homem do Foguete, deu origem a uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, que é a música Rocketman do Elton John. Gente, que conto triste é esse, O Homem do Foguete. E a música é linda demais. Eu amo Elton John, mas essa música realmente ela é uma das músicas mais conhecidas dele e tem toda a razão de ser, porque é uma música maravilhosa. Enfim, leiam este livro. E por fim temos o episódio There's No Place Like Home,
que é um episódio com várias influências literárias. Eu vou dizer quais são as influências mais óbvias, porém a influência central desse episódio eu vou deixar um aviso de spoiler caso você não queira saber. Eu vou deixar o minuto para o qual você pode pular nesse vídeo, né, para voltar a ver o vídeo sem spoilers, porque talvez quando eu revelar este livro você possa saber qual é o rolê da história e você vai perder um pouquinho da graça, ou não. Eu, sendo uma pessoa que não liga tanto assim para spoilers, eu não sei muito bem mensurar aí qual é o impacto. Então, né, por via das dúvidas, eu vou deixar aí a minutagem para vocês, se vocês quiserem pular. Mas, como vocês já puderam perceber, o título do episódio, There's No Place Like Home, é uma referência direta a O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Eu nunca sei se é Frank L. Baum ou L. Frank Baum. Não sei. O indivíduo que escreveu O Mágico de Oz. E vai se referir, né, como vocês sabem, ao Kansas. Não estamos mais no Kansas Totó. Quando a Dorothy sai voando no furacão e a casinha dela chega lá em Oz, ela vai falar que não estão mais no Kansas. E isso tem tudo a ver com a história do episódio. Porque o que acontece é o seguinte: tem um maluco e ele está rodando dentro do seu trailer e ele está meio que capturando seres humanos e cortando pedaços desses seres humanos. E o que ele faz é muito peculiar. Ele aparentemente gosta de espaços em que estejam acontecendo catástrofes naturais. Então, se tiver alguma chuva muito forte, alguma ventania, algum vendaval, ele vai estar lá com seu trailer fazendo sua coleta de corpos. Existe uma explicação para isso. Ele é um maluco, porém um maluco imaginativo. E o que acontece é que essa história se passa no Kansas, que é a mesma história, é o mesmo espaço, é o mesmo local, o mesmo estado, em que acontece a história da Dorothy. E esse cara tem uma história de vida, uma história pregressa aí da infância, que tem tudo a ver, é muito parecida com a história da Dorothy. Pelo menos a parte do tornado. E é bem legal, porque além de toda essa história muito peculiar e enigmática, temos também a ambientação do episódio. Porque vai se passar ali no meio de um rolê de catástrofe climática, e eu adoro filmes e séries com catástrofes climáticas. Inclusive, se vocês tiverem algum filme aí, alguma série que vocês acham que sejam um tanto quanto underground, desconhecidos fora do mainstream, que fala sobre catástrofes naturais, por favor me indiquem, porque eu adoro, eu costumo fazer maratonas desse tipo de filme. Temos aí então a inspiração mais óbvia, que é nos livros do Mágico de Oz. Agora eu vou colocar a minutagem para a qual vocês podem pular, se atentem a ela, porque eu vou falar do livro que é a parte central aí desse episódio. Estejam avisados a partir de agora, a Tigris. Este episódio é inspirado em Frankenstein, da Mary Shelley. Este é um livro que dispensa apresentações, todo mundo sabe que ele é aquele livro que nasceu daquele rolê muito louco na vila de Odate, e que desse rolê muitas criaturas importantes nasceram, muitos monstrinhos adoráveis, como o nosso amado vampiro do Dr. Polidori, que por sua vez meio que teve uma chupinhação aí de um poema do Byron. E o vampiro do Dr. Polidori, para quem não sabe, foi um tanto quanto inspirado na figura sugadora do lordezinho safado que era o Lord Byron. Enfim, mas o vampiro agora aqui não nos interessa, apesar de eu gostar muito de vampiros. Mas aqui nós vamos falar do monstro feito de partes humanas, que é o monstro do Dr. Frankenstein, Dr. Victor Frankenstein. E é a criatura. Até hoje ainda costumamos nos dirigir ao pobre creature, a pobre criatura, como Frankenstein, apesar de Frankenstein ser o nome do seu pai, né, do seu criador. E esse livro vai falar desse cientista maluco, insuportável e mimado que eu gostaria de emparedar juntamente com o jovem Werther, que é aquele emparedamento que eu gostaria de colocar os personagens que eu detesto. E o Victor Frankenstein, cientistazinho, safado, mimado, que quer
conhecer todos os mistérios pós-vida. Ele quer, na verdade, ele quer tripudiar da morte, ele quer dizer, ah, te peguei pra morte, ele quer superar isso, né? E o que ele faz é descobrir uma espécie de... é descobrir como criar a vida. E é o que ele faz aqui. A criatura vai nascer aí de suas experiências diversas, e esse episódio vai ter tudo a ver com esse método aí de reavivamento das partes que o Frankenstein usa. Apesar de que, na nossa mente, até hoje, é muito vívida a parte do It's Alive, né, da criatura, quando a criatura finalmente sai com seus... como que é o nome? Com seus pregos na nuca, na testa. Ai, ai. O cinema, não é mesmo? Enfim, o livro é um tanto quanto diferente, mas é incrível também, apesar de ser um tanto quanto lento em algumas partes. Mas eu gosto bastante das discussões morais que tem aqui. Por outro lado, eu tiraria algumas partes, mas quem sou eu para tirar alguma coisa de Frankenstein, não é mesmo? Então, eu vou me recolher na minha insignificância e dizer apenas que este é um ótimo livro. Já que estamos falando de mulheres incríveis e de seus monstros, eu já deixo aqui indicado para vocês esse livro perfeito da Dark Side Books chamado Mulheres Extraordinárias, As Criadoras e a Criatura, que vai falar sobre a Mary Wollstonecraft, que era a mãe da Mary Shelley, que foi uma das primeiras feministas a publicar manifestos, né, feministas, dizendo que, olha só, mulheres são seres humanos, isso não é incrível? E elas merecem aí viver sem, sei lá, ser mortas ou serem jogadas em asilos. Então, a Mary Wollstonecraft fez isso aqui. Ajudou aí a mostrar para o mundo que as mulheres são seres viventes. E a Mary Shelley, a filha dela, que se tornou Shelley por conta do Percy Shelley, que é aquele rolê errado daquele homem. E nesse livro vai contar tudo aí sobre esses relacionamentos. E, gente, esse livro é sensacional. Vai intercalar um capítulo sobre a Mary Wollstonecraft e um capítulo sobre a Mary Shelley. E, nossa, que vida dessas mulheres incríveis, sensacionais. Vale a pena ir. Em todo caso, voltando ao nosso episódio, voltando a Criminal Minds, vamos ter aí esse maluco, desse pobre garoto, esse rapaz, que sai matando geral. E eu falei de pobre garoto porque a história dele é muito, muito triste. E ele tá aí, e ele tá crente que ele pode criar vida, que ele pode transformar um corpo feito de diversas partes no irmão que ele perdeu há um bom tempo. Então essa é a parte triste aí do episódio. E é muito legal esse episódio. Ele tem toda aquela vibe daqueles filmes, sabe, de caçadores de tornados. Então é bem interessante. Fim dos spoilers, não vou mais falar sobre o livro que inspirou. E é isso, gente. Criminal Minds é essa série espetacularosa que sempre vai referenciar grandes obras, tanto da literatura quanto não ficção, quanto livros em geral, a cultura livresca como um todo. Vai ter episódios, eu vou citar alguns livros aí que são referenciados em alguns episódios, como no episódio Machismo, que acontece na primeira temporada, episódio 19, vai referenciar Psicose, do Robert Bloch, que tem aquele filme sensacional do Hitchcock. Temos também o episódio 2 da 10ª temporada, chamado Burn, que vai falar sobre a Divina Comédia e um psicopata que ele é muito literato e ele gosta muito da Divina Comédia de Dante. Então ele sempre dá um jeito aí de inserir elementos desses livros em suas matanças. Enfim, só para citar alguns, vai ter mais. Tem alguns que não são inspirados diretamente em um livro apenas, mas em vários, né? O The Fisher King é um desses mesmo, que tem vários elementos de vários livros, principalmente das novelas de cavalaria e daquelas histórias de caça ao tesouro, como eu já disse. Enfim, assistam Criminal Minds, leiam esses livros que eu indiquei para vocês e contem aí nos comentários o que vocês acham dessa série, se vocês já assistiram, se vocês têm alguma dica de série parecida ou de filmes de catástrofes naturais, e me contem aí se vocês gostam ou não de Criminal Minds.
eu vou deixar os links para todos esses livros no box de informações. E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!